Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos abordar a questão da fenologia do tomateiro, fase de estabelecimento e fase vegetativa. Nesse primeiro slide, eu trago para vocês um esquema que ilustra a fenologia completa da cultura do tomateiro. Para fins didáticos, a gente vai discutir as seguintes fases que eu subdividi para vocês: fase de estabelecimento, fase vegetativa e fase reprodutiva, na qual eu fiz uma subdivisão entre os estágios de floração e estágios de frutificação e maturação. O que a gente tem que ficar atento é que cada uma dessas fases vai ser diferente em relação às necessidades de manejo da cultura. Então, nós vamos ver a seguir a fase de estabelecimento e a fase vegetativa. Então, vamos lá. A fase de estabelecimento vai dizer respeito à questão de produção de mudas, que geralmente é feita a partir da semeadura em bandejas, nunca é feita a partir de semeadura diretamente no local definitivo, certo? Até porque as sementes de tomate são bastante valiosas. Depois, dentro da fase de estabelecimento, ainda nós vamos ver questões relacionadas ao transplante das mudas para o campo. E, por fim, o estabelecimento inicial dessas mudas no campo. Então, vamos lá. Primeira fase, produção de mudas. O que eu posso relatar para vocês? Normalmente, esse estágio, né, ele é feito em bandejas de plástico ou polietileno, porque esse vai ser um sistema mais vantajoso, principalmente em relação ao melhor controle sanitário e também controle nutricional dessas mudas nesse momento inicial da cultura. E também fazendo essa semeadura e desenvolvimento inicial das mudas em bandejas, nós vamos ter menor necessidade depois de replantio de mudas falhadas no campo, o que é um custo bastante alto, visto que isso normalmente é feito manualmente. O que a gente tem que notar? Que a densidade de semeadura nas bandejas vai ser sempre de uma semente por célula, quando nós estamos falando em sementes profissionais, não daquela linha jardinagem. E o que a gente tem que cuidar? Temperatura ideal para germinação, que varia aí dos 15 aos 25 graus Celsius. Para mudas de tomate de mesa, pessoal, para aqueles que vão ser consumidos in natura, normalmente usam-se bandejas de 128 ou 200 células, tá? Normalmente as de 128 células vão tender a produzir mudas um pouco melhores, né? E mais vigorosas, porque a célula é maior, tá? Já para aquelas mudas que vão para plantio de áreas para processamento, tomate indústria, já se produz mudas em bandejas com células bem menores, até 450 células, porque nesse caso o volume de mudas demandadas é muito maior, né? Nós vamos ter uma densidade de plantio muito maior, e isso vai, então, incutir um menor custo de produção. Beleza? Nesse momento, a gente tem que ainda prestar atenção na questão do substrato, né? Que nós vamos ter um volume bastante restrito para o desenvolvimento de raízes. Então, o que a gente tem que atentar? Realizar adubações regularmente nesse período. E com isso, né, nós vamos, de certa forma, diminuir ou minimizar o risco de ocorrência de deficiência nutricional nessa fase, que também seria péssimo, né? Porque daí a planta já arranca
num nível aquém do desejado. Outra coisa importante, pessoal, que as mudas elas vão estar prontas para o transplante em torno de 20 a 30 dias após a semeadura. Claro que isso vai depender da condição ambiental, né? Se está mais quente ou está mais frio. Mas, de qualquer forma, é muito importante, anotem isso, que pelo menos uma semana antes do transplante dessas mudas para o campo, que a gente faça uma aclimatação das mudas. E o que consiste essa aclimatação? É a restrição de suprimento de água e restrição também de fertilização. A gente chama, né, entre aspas, de endurecimento da muda, para deixar ela um pouco mais assim, vendo o que ela vai encarar daqui para frente, né? Porque se a gente mantém o mesmo nível de irrigação e de adubação hoje e amanhã transplanta as mudas para o campo, elas vão sentir muito mais. Então a gente começa essa restrição pelo menos uma semana antes do transplante para dar essa aclimatada, essa endurecida, né? Que o pessoal fala mais assim, num linguajar mais popular. Então, seguindo, passando aqui para o próximo slide, nós temos o transplante dessa muda e o estabelecimento delas no campo. Vocês vão ver aqui que eu coloquei o número correspondente à escala BBCH, tá? Que é uma nomenclatura relativamente nova, uma proposta alemã para padronizar as escalas de desenvolvimento das culturas, tá? Então, para quem quiser depois pesquisar, o BBCH Stages tem para várias culturas. Então, aqui seria dos números 0 até o 1, tá? Então, o que eu posso falar aqui para vocês? O transplante das mudas, né, das bandejas para o campo, vai ocorrer em torno de 20 a 30 dias após a semeadura. E no momento do plantio, né, dessa muda no campo, a gente deve observar essa imagem aqui que eu coloquei para vocês, tá? Que a gente deve enterrar as plantinhas até a base do primeiro conjunto de folhas, ou seja, até a base do primeiro nó. Para que isso, gente? Essa parte aqui, ó, ficando enterrada, ela vai estimular a emissão de raízes adventícias e com isso nós vamos ter a formação de um sistema radicular mais forte, mais extenso e que vai poder, no final das contas, deixar essa planta muito mais ancorada no solo. O que a gente tem que cuidar na questão de manejo nesse momento? Irrigação, gente. Irrigação excessiva vai comprometer o enraizamento dessas mudas no campo e isso, mais tarde, vai trazer problema de estabelecimento de planta, principalmente em função da má fixação do sistema radicular dessa planta no solo. Ou seja, a gente dá água demais, a planta fica acomodada, não desenvolve raiz e mais para frente esse não desenvolvimento de raiz pode resultar até na queda, né, dessa muda. Podemos ir adiante? Vamos adiante. Então, entrando na fase vegetativa, avançando, né, no ciclo, entrando aí nos BBCH do 1 até o 2, nós vamos ingressar na fase vegetativa, que é a fase onde eu tenho desenvolvimento foliar, o que é isso? Emissão e expansão de folhas, e também emissão de brotações laterais, tá? Vamos lá, então. O que eu queria pontuar aqui para vocês? Que para algumas cultivares, a emissão das brotações laterais vai ser concomitante com a floração. Para outras cultivares, não, até porque
nós temos plantas com hábito de crescimento determinado e plantas com hábito de crescimento indeterminado. Nós podemos ter cultivares nesses dois aspectos aí de crescimento. Então, na fase de crescimento, na fase vegetativa, nós vamos ter de 6 a 11 folhas emitidas até o aparecimento da primeira inflorescência. Isso aqui varia, né, de cultivar para cultivar, mas está dentro desse espectro. Porém, a partir da emissão da terceira folha, nós já vamos ter a indução ao aparecimento dos primórdios florais, que nesse momento ainda não é visível a olho nu, mas eu já tenho o comando hormonal dentro da planta para que seja iniciada, né, a formação desses primórdios florais. Aí eu pergunto para vocês, nessa fase vegetativa, que práticas de manejo nós devemos realizar? Então, aqui nós temos uma prática de manejo denominada desbrota, que eu trouxe nas imagens aqui para vocês. Tem um esquema, tem foto. Ela é feita apenas em tomateiros com hábito de crescimento indeterminado, que são os tomates para consumo in natura. E ela vai consistir na retirada dos brotos laterais, quando esses estão aí com em torno de 2 a 5 centímetros de comprimento. Por que que isso é feito, né? Essa prática ela vai ter como objetivo manter apenas a haste principal da planta e reduzir com isso o número dos ramos que vão competir por assimilados, e também isso vai facilitar a aeração da planta e o controle fitossanitário. O que mais que nós temos de prática de manejo recomendada nessa fase? Uma prática de manejo chamada amarração, que eu trouxe uma imagem aqui para vocês, e também um esquema representativo, que nada mais é do que um modo de fixar a planta junto ao tutor, tá? Obviamente, isso também é feito em plantas com hábito de crescimento indeterminado, tá? Então, nós devemos atentar para que essa amarração, que normalmente é feita com esse fitilho de polietileno, ela não cause um estrangulamento do caule da planta, mas, ao mesmo tempo, garanta que essa planta fique fixa, né, e seja corretamente conduzida. Normalmente, cerca de 5 a 6 amarrações são suficientes para tutorar uma planta até o topo. E caso, né, uma lavoura muito extensa, né, existe no mercado a opção de ferramentas que facilitam essa operação. Uma delas, né, um exemplo delas é o alceador. Então, basicamente, na fase vegetativa, são essas as práticas de manejo recomendadas.